Se você é artesão, eu quero começar esse vídeo falando diretamente com você. Você já observou que quanto mais digital o mundo fica, mais valioso se torna aquilo que é feito à mão? A gente vive na era da inteligência artificial, onde tudo é rápido, automático, imediato. Mas deixa eu te contar uma coisa, o artesanato nunca esteve tão forte. E isso não é opinião não, é mercado. O artesanato movimenta cerca de 100 bilhões por ano no Brasil, representando aproximadamente 3% do PIB nacional, segundo dados do IBGE e do Sebrae. São cerca de 8,5 milhões de pessoas que têm no artesanato sua principal ou complementar fonte de renda. E aproximadamente 77% desses artesãos são mulheres. Além disso, o setor contribui diretamente para a economia de 67% dos municípios brasileiros, ou seja, o artesanato não é uma tendência passageira. Ele é economia criativa, geração de renda e identidade cultural. Eu sou a Fernanda Estevão, artista especializada em papel e criadora do perfil @SantaIdeiaOficial. E hoje, nesse especial do Dia do Artesão, eu quero conversar com você sobre uma pergunta importante. Tecnologia e artesanato são rivais ou aliados? Hoje a gente vive uma saturação digital. Tudo é filtro e tudo é instantâneo. E quando tudo é instantâneo, o que é manual ganha valor, porque o manual exige tempo, presença e intenção. Além disso, existe uma busca crescente por produtos personalizados, consumo consciente e saúde mental. Atividades manuais ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade e organizam o pensamento. Por isso, o artesanato não é só um produto, é uma experiência. Muitos artesãos têm medo da inteligência artificial, ferramentas que criam imagens, textos e designs em segundos. Mas existe uma diferença fundamental. A IA automatiza, ela não sente. Ela pode gerar uma imagem, mas ela não pode viver a história por trás dela. E é justamente por isso que o feito à mão ganha ainda mais valor. Quanto mais automatizado o mundo fica, mais valioso se torna aquilo que é humano. Então, a pergunta não é IA ou artesanato. A pergunta é como usar a tecnologia a favor da sua arte. A tecnologia não precisa substituir o artesanal, ela pode potencializar. Ela otimiza o tempo, garante precisão, eleva o acabamento e permite repetição com qualidade. E é exatamente nesse ponto que tecnologias como as da Cricut se tornam estratégicas. A Cricut não tira o coração da arte, ela tira um esforço repetitivo para que você concentre energia no que realmente importa: criatividade, composição e identidade. Ela transforma o digital em algo físico e isso amplia as possibilidades do artesão. Eu quero te apresentar a Cricut Maker 4. A minha recomendação para quem é artesão é uma máquina de corte inteligente que corta mais de 300 materiais diferentes com até 2,4 milímetros de espessura. Ela corta EVA, papéis das mais diversas gramaturas, vinil adesivo, transfer, material sintético e até madeira balsa. Além disso, a Cricut Maker também faz vários tipos de acabamentos, como corte ondulado, picote, gravação, baixo relevo e também faz corte em tecido com a lâmina rotativa. Ela também desenha com as canetas próprias da Cricut e aplica efeitos metalizados com a ferramenta de foil. Tudo isso conectada ao seu computador ou dispositivo móvel através do software chamado Design Space. E em homenagem ao Dia do Artesão, nós vamos trabalhar agora juntas numa obra chamada Coração Artesão. E vamos ver como a tecnologia da Cricut possibilita que a nossa arte seja multiplicada. Já estou aqui com o programa aberto, essa aqui é a interface do Design Space. Coloquei também aqui a imagem selecionada e nós vamos criar com essa mesma imagem 3 peças completamente diferentes, como se fosse mesmo uma coleção artística. E para criar é super simples, é só clicar aqui em criar e o programa vai te conduzindo de forma super intuitiva.
ele já está conectado à máquina e aí eu escolho com base de corte, porque a gente vai cortar agora um papel de aquarela. E ele sempre separa os cortes por cores e já me entrega aqui uma diagramação. Porém, essa diagramação também pode ser personalizada. Olha, eu posso puxar também, olha, da forma que eu quiser para economizar papel e posso fazer aqui as minhas alterações. Clico em continuar e ele me leva para a tela onde eu vou escolher o tipo de material. E aí a gente vai cortar cartolina grossa, que é o mais próximo aqui do meu papel 300 gramas, que é o papel de aquarela, e é porque eu já testei nessa configuração e eu sei que já me atende. Para cortar o papel de aquarela, a gente pode usar a lâmina de ponta fina, que é o que ele está indicando aqui, mas como eu tenho experiência com esse tipo de papel, eu uso a lâmina de corte profundo. Eu sei que cortando com essa lâmina de corte profundo, esse tipo de material, eu aumento aí a durabilidade da lâmina. Vou aplicar o papel de aquarela aqui na base de corte verde, que é essa base de fixação padrão da Cricut. E para fazer o corte desse material, que é mais encorpado, mais espesso, fica a seu critério. Lâmina prateada, que é essa comum de ponta fina, que já vem inclusive com a sua máquina de corte, ou essa lâmina pretinha aqui, que é a de corte profundo. Eu escolhi usar a lâmina de corte profundo. O resultado é um trabalho rápido, preciso e com muitos detalhes que dificilmente eu alcançaria na tesoura ou no estilete de forma manual. Isso faz com que sobre mais tempo para eu cuidar da parte artística, como a pintura das camadas em aquarela, o bordado e todo o conceito, toda a parte da concepção artística. A verdade é que, unindo a tecnologia da Cricut, eu consigo potencializar o resultado artístico da obra. Vou usar o mesmo desenho para estampar uma caneca, e dessa vez nós vamos cortar esse material que é o Infusible Ink, um transfer de recorte sublimático. Eu já coloquei aqui um pedacinho do transfer na base verde. Sigo aquele mesmo passo a passo lá no programa, selecionando o Infusible Ink nos materiais, e a Cricut Maker faz todo o trabalho sozinha. Para fazer a aplicação do material sublimático na caneca, nós vamos usar esse outro equipamento aqui, chamado Mug Press, que como tudo na Cricut é muito fácil de usar, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia. Ligue a Mug Press e aguarde o aquecimento, ela vai emitir um sinal sonoro e essa luz aqui vai mudar de cor quando estiver pronta para o uso. Enquanto isso, eu vou usar aqui o gancho para depilar o material que já foi recortado. No Design Space tem um link que te envia lá para o guia térmico da Cricut, onde você consegue todas as informações sobre tempo, temperatura e forma de aplicação de cada prensa térmica e cada material da Cricut. Para aplicar o Infusible Ink, a recomendação é prender firme aqui com fita térmica para não ter risco do material se mover. E aí eu insiro aqui a caneca e aguardo enquanto essas luzes vão piscando, sinalizando que a transferência está acontecendo. Quando o processo finaliza, a Mug Press emite um sinal sonoro e é hora de retirar com calma a caneca. E atenção, coloque sempre a caneca sobre uma base como essa aqui de termotransferência ou sobre uma toalha, nunca direto sobre uma mesa ou sobre uma superfície fria. E daí eu aguardo estar frio ao toque e removo com cuidado. Tá pronta a nossa caneca. E como o coração de artesão não se aquieta, chegou a hora de usar a Cricut Maker para cortar Transfer Iron-On para estampar uma camisa para nossa coleção. Corto seguindo o mesmo passo a passo lá no Design Space. E depois de cortado, é só depilar. Para aplicar dessa vez estou usando aqui a Easy Press Mini, que é uma prensa térmica da Cricut. E para saber o tempo e a temperatura indicados, basta olhar lá naquele guia de calor.
Olha só como ficou a nossa coleção, como nossa arte, um mesmo desenho, se multiplicou quando aplicamos diferentes tecnologias da Cricut. Esse é o coração artesão. A tecnologia nos ajudou a estruturar, mas quem decidiu foi a mão, foi o olhar, foi a intenção. E talvez esse seja o futuro do artesanato, usar a tecnologia sem perder a essência. Feliz Dia do Artesão! Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!